Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio Mummy Talks. O episódio de hoje é um episódio que eu gosto muito do tema. É dos mais pedidos. E nós temos de... Não sei se tu sentiste, mas eu senti alguma resistência em trazê-lo. Porque eu queria trazê-lo mesmo. Tu não? Nada. Pá, porque é delicado. Olha, para mim é delicado, muito honestamente. É delicado porque é novo. Uhum. Não tem acontecido até agora acompanhar muitos casais com necessidade, não é? Ou com vontade de reprodução assistida, que é o tema de hoje. E então eu não sabia, sabes? Uhum. Falar sobre o quê? Ok, eu posso pôr a minha opinião, mas enfim, a minha opinião de leiga. Mas Sim. agora tenho acompanhado mais alguns e tenho aprendido tanto. É mesmo especial. Tanto. Então, olha, para mim vai ser assim uma aventura desconhecida. Olha, quase. Antes de começarmos a falar, que nós vamos apresentar as várias técnicas que existem de reprodução assistida, porque eu acho que se banaliza muito na inseminação artificial e na FIV, como se fossem as duas únicas opções que efetivamente existem. E também é um bocadinho importante desmistificar para quê, ou seja, quais, em que momentos. Certo, okay? certo. Eu vou tentar não ser demasiado técnica. Já está a tornar um hábito nestes episódios a estar de computador, mas para mim é mesmo importante, porque sinto que assim não me esqueço de nada. Sim. De qualquer forma, um bocadinho por conta disso que tu estás a dizer, a minha primeira formação de fertilidade, de todas, foi cair de paraquedas numa formação de reprodução assistida. Ou seja, eu comecei logo, tipo pela cereja. E esse aqui foi... Eu se calhar vou ter que montar o resto do bolo para conseguir chegar aqui e perceber a imensidão disto. Sim. Então eu apaixonei-me logo. E esse aqui foi, então agora vou fazer o bolo do início. E a professora que efetivamente eu caí de paraquedas é assim, uma grande mentora, é mesmo a minha professora favorita, porque ela tem uma forma muito especial de ver as coisas. Tem uma componente um tanto espiritual, mas em simultâneo muito científico. É uma pessoa muito informada. Eu acho um gênio. Eu acho que se um dia for 1/3 da cabeça daquela mulher, sonho da vida concretizado. E portanto eu tive mesmo que me debruçar muito sobre algumas questões que estavam a ser faladas, imagina, numa primeira abordagem lá de reprodução assistida, que eu ainda não fazia a mínima ideia como é que eu fazia o cálculo de A, B e C. Pronto, escusado será dizer, alguns de vocês já me conhecem, que eu nessa noite, eram vários dias, nessa primeira noite eu andei a ler muita coisa. Então já cheguei com outra bagagem no dia seguinte e assim sucessivamente, e depois estamos em constante aprendizagem. Ok? Antes de falarmos aqui sobre reprodução assistida, também gostava de dizer que chegam alguns pacientes que durante muitos anos tentaram a reprodução natural, digamos assim, e que têm alguma hesitação em avançar para a reprodução assistida. Ou seja, nem para todos isto é uma opção pronta. E a razão pela qual, aquela pelo menos que é mais mencionada, é que estão a forçar a existência de um ser no mundo. Que pessoa sou eu, que poder tenho eu para obrigar alguém a vir? E eu lembro-me que a primeira pessoa que me disse isso é uma pessoa muito especial e eu parei para pensar. Eu não me dei resposta prontamente. E depois de um tempo a pensar, eu disse-lhe mesmo que, aliás, estávamos as duas presentes. E dissemos as duas não. Não. Parámos as duas, foi assim um momento um bocadinho... E dissemos os não. Se esse bebê não quiser vir, ele não vem. Ponto final. Se ainda não for o momento, não vai acontecer. E efetivamente, eu acredito que a reprodução assistida é uma forma dos nossos bebés garantirem que são profundamente desejados por ambos os pais. Eu acredito nisto com toda a imensidão das minhas células. Mesmo. Eu acho mesmo que podem eventualmente ser algumas almas que se calhar foram rejeitadas no passado e que desta vez
não conseguem tomar a decisão sozinhos de vir. Eu também sinto isso. E é isso, é porque estas coisas, Filipa, tu vais falar um bocadinho mais científico, não é? Vais trazer isso, mas para mim, tudo para já, o que se trata de reprodução assistida tem a ver com sensações que eu tenho ao longo das sessões que faço com os casais. E essa foi uma verdade que surgiu em mim também assim, muito espontaneamente, que é, não, isso não faz sentido nenhum. Não faz sentido nós... Porque é isso, nós não vamos criar vida se a vida não quiser existir. Tudo bem que nós somos co-criadores, mas, não é? Há aqui um quê. Então, e faz-me todo o sentido também que nós não fazemos ideia o que é que estas almas, e vocês sabem que nós temos esta visão, estas almas já passaram noutras vidas para terem de ter a certeza absoluta que os pais estão dispostos a fazer um investimento emocional, porque é um desgaste emocional gigante, financeiro, tomar esta atitude, não é? Ter esta assertividade, dizer sim, eu quero ter um bebê, eu quero ser mãe, eu quero ser pai, sem dúvida, porque ninguém parte para tratamentos de fertilidade de ânimo leve. Então essa foi uma das assim, verdades que surgiu em mim. Depois outra foi quando eu estava na formação de professores, não sei porquê, porque não tinha nada a ver com o assunto, mas na altura foi, já me lembro porquê, porque estávamos a falar da velocidade a que o nosso sistema está, ou seja, o nosso planeta está muito rápido, não é? A frequência está mesmo muito, muito elevada. E que há muitas almas que querem encarnar, estão desejosas de encarnar. E quando eu ouvi isto, o que eu senti também foi, ainda bem que existe cesariana, porque tantos bebés que provavelmente morreram no parto, que agora precisam de ter a certeza absoluta que está um ambiente mais controlado. E isto foi também para mim muito, pessoalmente, muito difícil, porque eu nasci por cesariana e portanto eu estava um bocadinho zangada com a cesariana, e de repente foi, não, calma, eu posso olhar para isto de outra forma. A cesariana salva vidas, sim. Sem dúvida. Mas os números de cesarianas que existem hoje em dia e a quantidade de almas que precisa de vir rapidamente, facilmente, entre aspas, ok, muito entre aspas, por favor não descontextualizem, para mim foi tipo, ok. E a outra questão que me surgiu quando falámos de reprodução assistida foi, então, mas se nós pensamos que o parto pode ser ajudado, não é? Mais uma vez, a cesariana salva vidas quando é necessária. Porquê que é diferente quando estamos a falar da concepção? Porquê é que pedir ajuda para conceber, para haver uma fecundação, não é tão válido quanto pedir ajuda para um bebê nascer? Sim, sim. É a mesma coisa. Sim, sem dúvida. E sabes que uma das coisas que mais me apaixona nesta área, que eu trabalho tanto em clínica, não é? É que quando eu trabalho com casais de fertilidade, eu não trabalho só com casais que estão num modo de concepção natural. Eu trabalho com muitos casais que efetivamente têm intervenções a serem executadas. E a coisa que eu mais gosto é a medicina tradicional chinesa adapta-se ao protocolo. Sabes? No primeiro instante em que tu sabes se está a ser feito um protocolo agonista ou antagonista, sabendo que nós temos noção qual é que é habitualmente executado, pelo menos nas primeiras instâncias, não é? A cada técnica que é utilizada, ou melhor dizendo, a cada fase, nós também temos coisas que temos que fazer. Seja durante a primeira fase de estimulação ovárica, seja na altura da punção, seja na altura da transferência. Temos de traduzir isso para miúdos. Vai ser tudo traduzido, obviamente. Mas existem várias fases e nós acompanhamos-las, não é? Então eu tenho muitas alturas em clínica que recebo uma mensagem a dizer, ok, já fui à eco e isto está desta forma. E eu tenho que olhar para a agenda e encaixar aquele paciente naquele período que é indicado. Não é diferente de uma paciente que está, se calhar, a sentir as contrações de um parto e eu tenho igualmente que encaixar. Então, alguns pacientes que às vezes ouvem, hoje é o meu dia de urgências. Às vezes eles perguntam, o que é que são os teus dias de urgências? Eu tenho que ter dias de urgências para estas situações que não estavam pré-agendadas, mas eu tenho que conseguir encaixar. E normalmente é ali mais ou menos no início ou no fim da semana, para eu conseguir mobilizar tudo o que está a meio
e poder, não é, reorganizar. Então, agora que já fizemos esta introdução, eu gostava de dizer que existem várias, mas nós temos então 5 técnicas que são aquelas que eu efetivamente já tive possibilidade de trabalhar, que são as mais utilizadas. Existe apenas uma que eu não vou falar, que é um bocadinho mais complexa e não é mesmo muito utilizada. Antes de falar das técnicas, podemos só falar de quais são as causas que podem levar? Eu vou falar um bocadinho em cada uma. Acho que pode... É que as causas são várias. Imagina, tu podes ter... respondendo a essa questão de um modo muito geral, tu tens 2 elementos num casal e não podemos partir do pressuposto que se trata de um homem e de uma mulher. Ok? Portanto, logo aqui tu tens várias técnicas que são adaptadas para cada um desses casais. Sim. Ok? Tu podes partir do pressuposto que tens um casal que precisa de doação própria, ou seja, se esse casal tiver um homem, a doação vai ser feita a partir dele, partindo do pressuposto que está tudo bem com o espermograma dele. Tu podes ter um casal heterossexual em que, portanto, há um homem, mas que, efetivamente, o espermograma dele não é viável, seja por uma grande alteração na morfologia, seja por uma grande alteração na mobilidade ou pela ausência de espermatozoides e, portanto, tu vais precisar de uma doação. Tu podes estar perante um casal que efetivamente é homossexual e precisas de um dador. E, portanto, algumas destas situações eu vou mencionando. Acho que vai ficar assim bastante simples pela ordem que eu vou colocá-los. Leiam mais sobre isto. Informem-se com as clínicas que decidirem ser seguidos. Procurem um especialista da área. Leiam tudo o que está disponível e não só no Dr. Google, em fontes efetivamente credíveis. Para aqueles que gostam muito de alguns estudos, eu lia este fim de semana um artigo de acupuntura numa FIV, numa fertilização in vitro, para mulheres com uma reserva ovárica, com uma falha na resposta ovariana. E é incrível, é mesmo incrível. E existem para várias questões, para o endométrio, que é muito fino, para síndrome de ovários poliquísticos, para endometriose, e depois para o homem também, teratozoospermia e coisas deste género, tá bem? Então, não focalizando tanto nas causas, vamos ver assim a big picture, não é? A situação geral. Dentro da inseminação artificial, o objetivo principal é respeitar ao máximo este ambiente natural dos gametas, no fundo. Portanto, o objetivo é colocar a amostra de sêmen, que está devidamente preparada em laboratório, não é? No interior do útero da mulher, com o objetivo de aumentar este potencial dos espermatozoides para, efetivamente, haver uma maior possibilidade de fecundação do óvulo. Nesta circunstância, nós podemos fazê-lo com sêmen próprio, portanto, do próprio dador que faz parte do casal, ou não. Ok? Nós podemos ter um dador, por exemplo, para mulheres solteiras, para casais de mulheres, para homens com uma má qualidade espermática, como eu tinha conversado, ou até mesmo para a tal ausência de espermatozoides, ou até para homens, por exemplo, que tenham uma doença genética portadora que não pode seguir para os embriões. Eu já tive situações deste género. Ou por impotência sexual, por exemplo. Não? Sim, se o homem efetivamente tiver uma impotência sexual e não conseguir fazer. Estava agora a pensar, porque pode... Mas por acaso nunca tive uma situação dessas. Sim, resolve-se a impotência primeiro e depois já tive situações dessas resolvidas. Exato. Era isso que leste nos meus olhos, não foi? Ok. Pronto, de um modo muito geral, os passinhos é aqui a estimulação ovárica e a indução da ovulação, a preparação do sêmen, a inseminação artificial intrauterina após a tal indução da ovulação, que gostava mesmo muito se vocês tivessem noção que não requer qualquer tipo de sedação nem necessidade de bloco operatório. Portanto, é mesmo um processo
pouco invasivo, a questão hormonal de estimulação ovárica, de indução da ovulação, não posso dizer efetivamente que não seja um tanto penoso, porque efetivamente estamos a obrigar o nosso organismo a uma resposta hormonal. Agora, aquilo que eu vos posso dizer é, da minha experiência, estes efeitos secundários acabam por se sentir muito pouco quando enquadrados num contexto complementar. E aí, por exemplo, quais são as... bem, não podemos entrar em grande detalhe, não é? Mas estou curiosa, porque vou aprender de certeza. Ou seja, para haver inseminação artificial significa que o sêmen não consegue chegar ali perto às trompas, por exemplo, não é? Não, para haver o sêmen pode chegar, mas tu depois, por exemplo, podes ter outros fatores, como por exemplo o estado das trompas de falópio, a idade do paciente. Ok. Existem várias circunstâncias, por isso é que eu digo que não é A, B e C, é para isto, pois é esta a questão. Exato. E por isso é que tens muitas questões de, primeiro vamos começar com uma inseminação artificial, se não funcionar vamos para FIV. Existe muito isto, está bem? Mas por exemplo, a qualidade do sêmen, por exemplo, em mulheres que têm um companheiro masculino, efetivamente tem aqui que se olhar para qual é que é a qualidade do esperma. Vamos imaginar que a qualidade não é boa e que se pretende utilizar esse mesmo dador, portanto, o pai. Certo. Então, se calhar este não é a técnica. Se calhar a técnica é uma ICSI, e que vou falar daqui a bocadinho. Está bem? Quando se utiliza um dador, a questão da qualidade seminal nem sequer se coloca, porque um dador já pressupõe que tem qualidade seminal. Tem aqueles pré-requisitos. Sim. Uma das perguntas que me fazem muitas vezes é, então e bancos de esperma, como é que isso funciona? Portanto, há muitas clínicas que têm um banco próprio, ok, destes gametas, mas dependendo das características físicas das receptoras, se efetivamente pretenderem um dador, vocês podem recorrer a um banco internacional, mas nem todas as clínicas o proporcionam. Portanto, têm que perguntar se a clínica em si tem essa possibilidade. Já há em Portugal. Tá bem? Se for um casal heterossexual, por exemplo, a seleção do dador é feita com base nas características físicas e do grupo de sangue do homem. Eles tentam equiparar ao pai. Se efetivamente for no caso de mulheres solteiras ou, por exemplo, no caso de mulheres homossexuais, aquilo que acontece é que a seleção é feita previamente de acordo com as características físicas do sangue da receptora. Ok? Portanto, tenta-se ao máximo aqui uniformizar a questão da espécie. Sim. É um bocadinho isto, está bem? Mas também para garantir, obviamente, que não há colisão genética. Okay? Eu estava aqui um bocadinho a brincar, mas é exatamente isto, está bem? De acordo com a FIV, a fecundação in vitro, ela é na verdade a união do óvulo com o espermatozoide no laboratório, in vitro, não é? Na placa, com a finalidade de obter estes embriões já fecundados para serem colocados no útero materno e depois evoluírem até se conseguir uma gravidez. Como é que esta inseminação dos ovócitos pode acontecer? Ela pode ser realizada mediante a técnica tradicional de fertilização in vitro, mas também pode ser de acordo com a injeção intracitoplasmática de espermatozoides, que é a ICSI. Portanto, a fertilização in vitro, quando falamos, eu às vezes confundo um bocadinho o paciente que é FIV tradicional ou ICSI, porque o processo é muito similar, também. Permite a esta última alcançar a gravidez. Vamos imaginar, esta ICSI pode ser a grande diferença no sucesso, porque um homem que não tenha uma boa qualidade espermática, se calhar só terá sucesso numa ICSI. Eu já vou explicar a diferença, se é essa a questão. É essa a questão. Eu estou a escolher só separar as coisas para ficar mesmo fácil. Portanto, o procedimento da FIV e da ICSI é maioritariamente a mesma, vocês já vão ver. E uma vez mais, pode ser feito com um dador ou o sêmen próprio. Existe também estimulação ovárica, também existe punção, também existe a fertilização dos... Diz. Nada. E, aliás, ia tossir e depois ia perguntar, também existe punção, mas na inseminação artificial não existe punção. Pois, eu estava... Desculpa, é isso mesmo. Estou a compará-las. Inevitavelmente o meu cérebro já está aqui entre a ICSI e a FIV. Então, na FIV existe estimulação ovárica, existe punção e existe fertilização de ovócitos
cultivo embrionário em laboratório. Ai, a sério, eu fico apaixonada por isto, porque a ciência evoluiu a este ponto. Sim. Existe o fator da transferência e depois a possibilidade de vitrificação dos restantes embriões, ok? Entre falar da FIV e da ICSI, quero falar-vos de algo que não é muito falado. E vocês já vão perceber porque é que eu coloquei aqui no meio destes dois. Que é uma técnica que permite que duas mulheres que formam um casal partilhem, na verdade, a gestação. E significa recepção de ovócitos do parceiro. E eu acho esta técnica linda, linda, linda. Ok. E é a única daqui que eu nunca trabalhei em conjunto e que efetivamente eles partilham este processo de fecundação in vitro de uma forma ativa, porque uma delas é a mãe genética, porque fornece o óvulo ao bebê, e a outra é que fica grávida. E isso pode inclusive acontecer por motivos médicos de um elemento do casal. Por exemplo, pode haver uma alteração na qualidade dos ovócitos, pode haver inclusive a ausência de ovócitos próprios, pode haver uma disfunção severa, pode haver riscos, outra vez, os riscos de transmissão hereditária de qualquer tipo de patologia e qualquer tipo de alteração cromossómica ou genética. Isso também pode acontecer, mesmo não sendo em casal, por exemplo, uma mulher que não tenha ovários e que tenha de receber doação de óvulos, não é? De ovócitos. É essa técnica. Não, aí será a ovodoação. Isto é o mundo. Meu Deus, ok, então vá, continua. Sim. Quando falamos da ICSI, ele é na verdade mais recomendado então nos casos, principalmente de infertilidade masculina. São ideais quando há efetivamente alterações significantes no tal espermograma, nas tais alterações de morfologia, de mobilidade, porque ele consiste na extração de um único espermatozoide a partir de uma amostra de sêmen. Ele também pode ser feito através de uma biópsia testicular, por exemplo, para selecionar os espermatozoides mais adequados. Ok. Então, por exemplo, tu podes ter esta situação na questão da tal disfunção que tu falavas. Ok. Porque tu podes fazer uma biópsia. E esta injeção intracitoplasmática, então, é uma técnica que está incluída no tal tratamento de FIV, mas que permite alcançar o êxito quando existe um fator preponderante. Ou seja, na prática, na FIV, o que acontece é colocam um óvulo que está pronto a ser fecundado e põem espermatozoides à volta e deixam que a fecundação aconteça, certo? No outro, tens a placa de Petri e eles fazem assim, tu é que és bom. E colocam lá dentro. Ai, que giro, apetece-me ilustrar isto. Atenção, vou ilustrar isto. Isto está mesmo muito rudimentar, mas é assim, é isto. Sim, mesmo. mas é para perceber. Sim. Vou ilustrar, está prometido. Ok. O que é que eu ia dizer mais aqui? Ver se eu não me esqueci de nada, porque há coisas que não estou a olhar. Sim, mas pronto, normalmente seleciona-se, não é só um, não é? Sim, pronto, claro. São os melhores, na verdade, até porque alguns deles podem não se tornar viáveis. Sim, Isto também é importante perceber. Então, em que caso é que ele é indicado? Em homens com baixo número de espermatozoides, problemas de mobilidade ou má morfologia, homens que tenham efetivamente feito uma vasectomia. Portanto, eu já tive esta situação em consultório e eu lembro-me na altura de eles estarem a pensar num dador porque ele tinha feito uma vasectomia. Eu falei-lhes desta opção, eu lembro-me que ele desatou a chorar porque ele achava que ele mesmo se tinha incapacitado de vir a ser pai novamente. E foi muito rápido e foi mesmo muito bonito. Pode haver uma doença infecciosa, pode haver infertilidade de causa imunitária, pode haver mesmo dificuldade numa ejaculação, como ocorre, por exemplo, na ejaculação retrógrada, nas situações que tu tinhas falado mesmo de disfunção, mas, por exemplo, também pode haver problemas neurológicos e questões demais que também estão aqui incluídas. Por exemplo, se tu tiveres uma amostra criopreservada, por exemplo, de homens que foram submetidos a vasectomia ou, por exemplo, a tratamentos de rádio ou de quimioterapia, tu também podes efetivamente pegar nesta amostra, porque embora a quantidade seja limitada, a ICSI pode otimizar a quantidade, não é? Portanto, aquela quantidade tu utilizarias apenas uma vez na FIV, tu na ICSI consegues pegar naquela amostra e ser muito específico, não é? Portanto, faz toda a diferença. Vocês conseguem perceber que eu gosto muito da ICSI, certo? Gosto mesmo muito. E depois, é mais controlada, não é? Portanto, eu tu aqui, gostas. claro. Portanto, nós temos aqui a questão da inseminação artificial e da FIV, que quando falham repetidas vezes,
às vezes avançam para a ICSI. Está bem? Quando, por exemplo, tens um baixo número de ovócitos após a punção, esta situação também pode ser adequada. Portanto, às vezes as mulheres leem e dizem, então mas isto não é só para os homens, porque é que para mim foi recomendado? Pronto, porque efetivamente nós tínhamos aqui um baixo número de ovócitos após a punção e, portanto, isso iria sempre dificultar o processo. Está bem? Portanto, temos também uma estimulação ovárica, a punção e a questão de laboratório toda a acontecer, só que aqui depois temos a ICSI, cultivo embrionário no laboratório, transferência e vitrificação outra vez. Por isso é que se diz que é um tipo de FIV. Por fim, temos a ovodoação. E a ovodoação dá a oportunidade às mulheres que não podem ter filhos com os seus próprios gametas, no fundo, de recorrer a óvulos de dadoras. E, portanto, juntamente aqui com os espermatozoides do companheiro, podem dar origem a uma nova vida. Isso era curioso, nós trazemos na próxima temporada. Já estou aqui a imaginar uma pessoa que eu conheci para falar sobre isso. Olha, eu, sou Posso suspeita. só dizer-te uma coisinha, só se para isto ficar assim mesmo rico. Podes. O procedimento da ovodoação, só para perceberem a diferença. Em como é que tu dizes? Em modo de fecho. O procedimento é diferente na ovodoação, porque a primeira etapa é sempre tratamento farmacológico, porque tem que proporcionar ao útero a capacidade de implantação. Ok. Que faz todo sentido, não é? Porque efetivamente só assim é que ele vai ter capacidade de implementar os embriões que foram transferidos. Pronto, também há depois a questão da preparação do sêmen, fertilização e transferência, e a coisa dá-se. Partilhem connosco a vossa visão, as vossas partilhas, a vossa experiência e como é que veem isto? Como é que é para vocês, se precisarem, se é viável, se não é, se equacionam? É todo o mundo e acho que tem aqui várias questões que não são só científicas, bem pelo contrário. Portanto, vamos conversar sobre isto. Vamos trazer reprodução assistida. Podemos Episódio fazer 2. um círculo sobre isso. Evento em outubro! Até já! Obrigada.